Olá a todos! Aqui nesse vídeo iremos falar um pouco sobre modais de transporte. Esse é um trabalho da matéria de Logística e Transporte Internacional. Nesse vídeo iremos comentar sobre tipos de modais, exemplos e terá um foco maior no modal rodoviário. As pessoas que estão participando desse vídeo são, obviamente, eu, a Rafaela, a Emanuele, a Ana e a Gabi de Lima. Então, fiquem com o vídeo. Modais de transporte. Mas afinal, o que é isso? Os modais de transporte são basicamente as categorias dos transportes que são utilizados atualmente. Elas são classificadas a partir do meio em que esse transporte ocorre, sendo eles ar, água, terra, ferrovias, etc. Atualmente, no Brasil, nós utilizamos 6 tipos de modais de transporte, sendo eles: modal ferroviário, temos como exemplo os trens que transportam os objetos através dos trilhos. Modal hidroviário ou aquaviário, como exemplo temos os navios e barcos que transportam através da água, do mar. Modal aéreo ou aeroviário, temos como exemplo os aviões, os helicópteros, que é a partir do ar que eles transportam. Modal dutoviário, que transporta através de tubulação fechada. Modal infoviário, que no caso é a entrega de produtos não físicos. E modal rodoviário, que entrega a partir das rodovias, da terra mesmo. Para exportar, devemos levar em consideração o preço que cada modal vai demandar e também a distância do país que a gente quer exportar. Por exemplo, se eu quiser exportar piranhas de cabelo, como essa que eu estou usando, pro Uruguai, que é aqui do ladinho, eu não preciso gastar um preço tão alto com um transporte aéreo, por exemplo. Eu posso só fazer ferroviário e também utilizar de estados que façam fronteira com o Uruguai, como o Rio Grande do Sul. Outro exemplo de exportação é, se eu quiser exportar gloss aqui para a Guiana Francesa, que é um pouquinho em cima, eu posso utilizar de modal de transporte rodoviário, como o gloss é mais frágil e não vai ter tanto manuseio, é menos perigo dele estragar. Então, e eu também vou acabar gastando menos. Posso só usar o estado aqui, que é o Pará, que faz fronteira com a Guiana, e eu consigo gastar menos e também correr o menos perigo de estragar os glosses. Agora, dando continuidade com o que a Gabi estava falando, temos a soja. 10% da soja sai do Brasil, do porto de São Francisco do Sul, para ser exportado para a China. E esse transporte, ele acontece através de hidroviário, ou seja, pelos contêineres. Outro exemplo que podemos utilizar é a peruca. Se eu do Brasil quisesse exportar para a Austrália, eu teria que utilizar um modal marítimo, ou seja, através do mar também. Se a Austrália fosse mais perto, eu poderia utilizar o rodoviário, por ser perto e prático. Outro objeto que podemos citar como exemplo é o bloco de notas, mais conhecido como post-it. Se eu quero exportar do Brasil para a Argentina, eu posso facilmente utilizar o modal rodoviário, por ele ser perto e ter baixo custo. O modal rodoviário é o modal mais utilizado no Brasil atualmente. Ele é o modal que utiliza as rodovias para poder transportar as pessoas e objetos de um local ao outro. Os meios de transporte mais utilizados para o modal, no caso, rodoviário, são os caminhões, os ônibus e os utilitários. Além disso, o Brasil possui uma malha de rodovias de mais de 80 mil quilômetros, ou seja, a nossa principal modal de transporte atualmente é o rodoviário. Além disso, o Detran afirma que há mais de 100 milhões de automóveis rodoviários no Brasil atualmente, e dentre esses 100 milhões, 2 milhões são de automóveis legalizados para esse transporte. As vantagens do modal rodoviário. Como mencionado anteriormente, o modal rodoviário, hoje no Brasil, possui uma malha de estradas muito extensas, ou seja, nós temos muitas rodovias aqui dentro do país e elas se estendem a outros países. Então, quando é muito mais prático para uma empresa, quando ela quer exportar para países aqui próximos, exportar através do modal rodoviário, porque ele é mais prático e mais rápido do que o modal, por exemplo, ferroviário, que seria uma outra aposta para as empresas quando querem exportar para a América Latina, porque o modal ferroviário muitas vezes não tem ferrovias que levem exatamente ao lugar que você quer chegar, e você uma hora ou outra vai precisar do modal rodoviário.
Então é muito mais prático começar e terminar com o mesmo modal, porque fica mais barato do que utilizar mais de um. Até porque hoje nós temos uma qualidade no produto, nos serviços rodoviários muito grande, até porque nós não temos somente as rodovias hoje no Brasil, mas também temos muitos postos de gasolinas que estão ao decorrer dessas ruas, que são bastante utilizados para esse transporte. Temos bastantes restaurantes e hospedagem para os motoristas poderem se alimentar e descansar. Além disso, nós temos a fiscalização, ou seja, nós pagamos alguns impostos relativos a essa área e eles desenvolvem cada vez mais as rodovias presentes hoje no Brasil. As desvantagens do modal rodoviário. Apesar do modal rodoviário possuir muitas vantagens, assim como qualquer modal de transporte, ele também possui suas desvantagens. Dentre elas está o nível de perigo, até porque, de acordo com a EPL, a 97% dos acidentes que ocorrem nas rodovias é devido ao transporte, ou seja, ele é o modal que mais ocorre em acidentes, por isso ele é muito perigoso para os motoristas e também para a carga que você está transportando. Outra desvantagem do modal de transporte rodoviário é a pouca capacidade que os veículos têm de carregamento. Então, quando tem uma carga muito grande, ela geralmente é dividida em vários veículos ou feita em muitas viagens, o que acaba encarecendo o preço da movimentação. A CNT registrou mais de 18 mil furtos de carga no ano de 2019. Estados como Rio de Janeiro e São Paulo têm um furto de carga a cada 1 hora. Isso faz com que as transportadoras invistam em roteirização, rastreio e seguros, o que acaba encarecendo o preço do serviço. Agora eu vou falar sobre algumas carretas utilizadas no transporte rodoviário, ou seja, para exportar. A primeira é a carreta de 2 eixos. Ela serve para transportar mercadorias secas ou produtos em distribuição, como arroz, o óleo, o açúcar ou grãos. Ela tem no máximo 18 metros de comprimento e pode carregar até 33 toneladas. Na sua estrutura há um cavalo mecânico de 2 eixos e um semi-reboque com mais de 2 eixos. Em segundo lugar, temos a carreta de 3 eixos. Ela pode ser chamada de graneleira, porque ela carrega grãos, como o próprio nome diz. Ela tem grade baixa e baú. Seu comprimento atinge 18 metros também. Ela tem 2 eixos de cavalo mecânico e os traseiros recebem força maior no motor, o que ausenta o desempenho do caminhão, mesmo levando um peso bruto de até 41,5 toneladas. A carreta a cavalo trucado é utilizada para você transportar mercadorias mais pesadas. Por conter um peso bruto de 45 toneladas, ela segue o mesmo tamanho das anteriores. Possui um semi-reboque de 3 eixos, igual às carretas citadas anteriormente. Temos também a carreta bitrem, conhecida por alguns como treminhão. Ela possui 2 articulações e uma combinação. Ela conta com 7 ou 9 eixos para sustentar de 57 até 74 toneladas da sua capacidade. Ela possui um cavalo mecânico trucado, como o anterior, e 2 semi-reboques, tendo um comprimento de até 30 metros. Ela é utilizada para transportar mercadorias granéis, como milho, grãos, carvão, cana-de-açúcar e entre outros. A carreta rodotrem possui uma autorização especial de trânsito para circular. Ela é utilizada no transporte florestal e de canavieiro. Ela existe uma estrutura de 3 articulações, é formada por um cavalo mecânico trucado e 2 semi-reboques, ligada ao dolly, um equipamento acoplado à quinta roda. Sua capacidade é no máximo 74 toneladas. A carreta baú é bastante conhecida. Ela contém esse nome por ela ser fechada. Ela é a melhor opção se você quer transportar sua mercadoria de valor alto agregado ou produtos frágeis, pois ela não sofre problemas com alterações climáticas, como chuvas, vento, granizo e vegetação. Entre outras questões, pode comprometer a qualidade da carga também. A carreta prancha ela é utilizada para transportar carros, tratores, escavadeiras e é a melhor opção para quem vai fazer um transporte que não quer desmontar ou separá-los em 2 partes. Ela possui sua lateral aberta e sem gradeamento. Ela tem uma maior resistência também. Bom, então esse aqui foi o nosso vídeo. A gente pode perceber que modais de transporte são muito legais e muito interessantes, né? E espero que tenham gostado, né? É isso. Falou! I'm having cash, I can take your bitch. Beat it up,
like this.